Vamos falar do feijão hoje, Vamos. porque Vamos, é. acho que muita gente, muito consumidor, vocês também aí nos estúdios, deve ter percebido que o preço do feijão está um pouco mais caro. E isso tem uma explicação que não é boa, viu, Joel e Aninha? E o pessoal também, todos que nos acompanham. Geralmente a gente fala daquelas inflações, que é muito alto, porque a demanda fica às vezes maior ou a oferta fica maior. Nesse caso específico do feijão, é uma coisa, na verdade, um fator assim que não agrada nada. Primeiro, o clima, que não ajuda muito a produção do feijão. A gente viu aí nos últimos 3, 4 anos uma quebra na safra de feijão muito grande, com regiões onde sofreu com geada, sofreu com muita chuva. Esse é um ponto. Segundo, os custos de produção do feijão que são muito altos e a remuneração para os produtores é muito baixa. Isso também impactou muito. Agora, Joel e Ana, um verdadeiro motivo para o preço do feijão estar tão alto. Os produtores dessa cultura estão desistindo de plantar feijão. A área de produção de feijão diminuiu muito nos últimos anos, nos últimos 2 anos, e tende a cair ainda mais agora aí nessa safra de 2022. Para a gente ter uma ideia, são mais de 2,8 milhões de hectares cultivados em média e a produção de 3 milhões de toneladas por ano aqui no Brasil. E essa produção poderia ser muito maior se essa leguminosa não estivesse perdendo tanto espaço para outras culturas que são mais rentáveis, porque se paga mais na soja, no milho, no trigo e também no sorgo, né, que são os quatro maiores de campeão de preço aqui no Brasil. Depois o arroz e depois vem aí o feijão. Então, ou seja, isso tem desestimulado muito os produtores e esse número está cada vez caindo ainda mais. Só para a gente ter uma ideia aí, nessa safra, na safra 21/22, a safra que passou, foram 869,3 mil hectares plantados, uma área de 3,9% menor e tende a crescer ainda mais, chegar até uns 5, 6% menor nessa safra 22/23. Isso não quer dizer também que vai faltar feijão na mesa do brasileiro. Vai faltar por questão de preço, porque vai ficar muito mais caro. Mas assim, a produção que ainda tem vai dar para atender nosso mercado. O feijão não é uma commodity que é exportada, não é uma plantação exportada. Mas por ter uma redução aí na área de plantio, por ter pouco no mercado, tende a ter aí um preço futuro bem mais caro do que o normal, e isso é muito ruim. Então a gente precisa, lembra aquele assunto que a gente sempre fala, precisa de política para incentivar o produtor. Aí muita gente em casa vai falar, Thiago, mas espera aí, nós temos um monte de recursos do Plano Safra, a gente tem um monte de benefícios para os produtores, mas mesmo assim o custo de produção ainda é muito alto e tá levando e o pagamento para o produtor é muito baixo. Então o produtor aí está desistindo do feijão e isso é muito ruim porque vai colocar o preço ainda mais alto do que está hoje. Viu? Entendido, Tiagão. O que eu estava comentando com a Ana aqui é o seguinte: você sabe mais do que ninguém que na agropecuária, não só na agricultura e não só na pecuária, há momentos cíclicos, né? O sujeito quebra com determinada cultura, aí há uma onda muito grande em que outros produtores passam a não produzir mais aquela cultura, por exemplo, no caso o feijão. Aí lá na frente vai faltar, consequentemente o preço vai subir e há uma avalanche, pode acontecer uma avalanche formando um movimento novamente favorável ao feijão. É, esse, essa questão cíclica da agropecuária, você percebe também historicamente falando, né, Tiago? Com certeza, isso vai caindo muito. E exemplo disso também, Joel, não é só o feijão, não. A produção de arroz também vai ter uma queda muito grande agora nessa próxima safra, justamente por isso que você disse, a questão climática, a questão de custo, isso vai quebrando o produtor, ele não suporta mais. Eu sempre falo aqui com meus entrevistados no AgroMais, é muito importante você ter a tecnologia, você ter a pesquisa, você ter ali todos os mecanismos a seu favor. Mas se não tiver preço para o produtor, não vale a pena, porque é a vida dele, é o investimento dele, a indústria, o trabalho dele. Como a gente ganha o nosso salário aqui para estar trabalhando, levando informação, o produtor também ganha seu salário com essas produções. Se ele não é remunerado, ele vai desistir mesmo da produção, infelizmente, e isso é muito ruim. Tiagão, muito obrigado. Bom final de semana para você, meu O irmãozinho. Valeu. Joel e Aninha, só dar uma última informação aqui que é muito importante, informação chegando agora para nós aqui na redação da Agromais. Eu não sei se vocês já falaram isso por aí, mas a agência Reuters acabou de noticiar que o México relata o primeiro caso de gripe aviária H5N1. Isso é muito importante, a gente vai ter que ficar de olho nisso, porque pode mexer no mercado aqui brasileiro. O México registrou o primeiro caso dessa cepa da gripe aviária, foi divulgado agora há pouco, aí, por uns 15 minutos atrás, essa divulgação,
e foi detectado o vírus em uma ave selvagem no distrito de Metepec, a oeste da capital da cidade do México. Essas informações aí foram confirmadas pelas autoridades mexicanas. A gente vai apurar um pouco mais e vai estar trazendo aqui. Quais seriam os possíveis impactos, Tiago, para a gente? O México está importando mais carnes de frango para os Estados Unidos, porque está ali pertinho e reduz aí os custos de transporte para eles. Então, se de fato isso acontecer o risco de contágio é muito grande nas granjas lá do México, eles vão ter que suspender, leva aqueles abates obrigatórios que tem que ser feito e abre precedentes de mercado aqui para o Brasil. A gente pode exportar mais lá para o México. Então, assim, não é aproveitando da desgraça dos outros, mas isso pode impactar diretamente, positivamente no mercado. Mas eles importam positivamente o mercado, mas pode prejudicar o consumidor, que vai ter menos frango aqui dentro para consumo, né? Exatamente. Isso também impacta lá no consumidor, exato. Fica mais caro. É porque, assim, o Joel... Eles importam? O México importa dos Estados Unidos? Foi isso que você disse? Vende para os Estados Unidos. Ou exporta? Ele vende para os Estados Unidos. Tá, então na realidade os norte-americanos que comprariam da gente. Isso. Exatamente, aí eles vão ter que comprar da gente e o México também vai ter que comprar, porque eles também têm o seu mercado e se você faz esses abates, eles vão precisar de algum lugar. Então isso pode movimentar muito aqui o nosso mercado e como a Ana disse, dependendo dessa demanda, se aumentar muito, se isso for confirmado e passar para as granjas, pode impactar. Mas você sabe que com o frango pode não haver esse fenômeno também? Você pode muito mais estruturar o produtor do que qualquer outra coisa, porque o ciclo do frango é muito rápido, né? Hoje você consegue aumentar a produção com uma velocidade extraordinária. O ciclo do frango hoje está em menos de 40 dias. Então o produtor, se ele tiver mais estrutura através de um preço legal, ele pode aumentar a produção dele para abastecer o mercado interno e externo, né? Com certeza. Acho que pode acontecer isso. Né? Pode ficar bom para todo mundo, inclusive. Exato. Ele vai aumentar a oferta, então vai ter mais aqui, vai ter mais para exportar também. Pode ser uma boa também. Boa. Tiagão, muito obrigado. Um abraço para você, viu? Bom final de semana. Um abraço, gente. Um ótimo final de semana para vocês. Até segunda. Valeu, obrigada.